Lucas Montano, Jovem Tranquilão e Jeff Bezos. O que esses homens têm em comum? Bom, eu não sei, me diz você. Mas uma coisa que eu sei é que a maioria das pessoas que estão planejando entrar no mundo da programação terminam começando com JavaScript. Mas de qualquer forma, esse também não é o tema do vídeo. Você sabia que é praticamente possível programar tanto para front-end, quanto para back-end, quanto para aplicativos com qualquer linguagem de programação? Sim, mas isso não significa nada se o mercado não está adotando aquela tecnologia para aquela frente em específico. Por isso, a adoção do mercado em relação à tecnologia é muito importante. Guarde esse termo porque eu vou usar ele um pouco mais para frente aqui no vídeo. Atualmente, há 4 linguagens que dominam o mercado de programação, não só no Brasil, mas como no mundo, sendo elas Kotlin, Swift, JavaScript e Dart. Há outras linguagens que o mercado também utiliza para o desenvolvimento de aplicativos, mas elas não são tão usadas quanto essas 4 que dominam o mercado. Então eu vou focar o vídeo nelas. A primeira linguagem é o Kotlin. Ela é a linguagem nativa para o desenvolvimento Android. Com ela você consegue desenvolver aplicações nativas e mais recentemente eles lançaram uma ferramenta, o KMP, que permite com que você compartilhe a lógica do seu aplicativo com o iOS também. E preste atenção no que eu falei, eu disse a lógica. Sendo assim, você ainda terá necessidade de desenvolver as suas telas no iOS utilizando Swift, que é a tecnologia nativa para o desenvolvimento iOS. Bom, mas não deixa eu desanimar você que estava planejando começar com Kotlin e também desenvolver para a plataforma iOS. O Kotlin também possui uma ferramenta recente, que é o Compose multiplataforma, que permite com que você crie telas nativas Android, que também podem ser compartilhadas com iOS. Dessa forma, se você utilizar o KMP em conjunto com o Compose multiplataforma, você pode criar aplicativos nativos Android. Eles não deixam de ser nativos Android, porque eles utilizam o Kotlin, que é a tecnologia para o desenvolvimento nativo Android, e ao mesmo tempo eles são híbridos para o iOS. Sendo assim, o Kotlin é uma linguagem nativa de desenvolvimento nativo para o Android, e ao mesmo tempo híbrida em relação ao iOS. E a segunda linguagem é o Swift, ela é a linguagem nativa para o desenvolvimento iOS. Com ela você consegue desenvolver aplicações para vários dispositivos da Apple, sendo relógios, tablets e celulares. A terceira linguagem é o JavaScript, mais especificamente com o seu framework, o React Native, que é um framework utilizado para o desenvolvimento híbrido. Então você consegue, com uma única base de código, desenvolver aplicativos tanto para o Android quanto para o iOS. E a última linguagem é o Dart, com o seu famoso framework, o Flutter, que tem gerado uma certa polêmica aí. E aí, coloca nos comentários, será que o Flutter vai ou não vai morrer? O que você acha? O Kotlin, ele não é utilizado somente no desenvolvimento Android. O mercado também adota ele para o desenvolvimento back-end. Então você vai ver empresas na prática utilizando o Kotlin também no back-end, às vezes como uma alternativa ao Java, para substituição de sistemas legados que estão sendo migrados para um sistema novo em Kotlin, por exemplo, devido à interoperabilidade entre essas duas linguagens. O Swift é uma linguagem um tanto nichada, você não vê o mercado adotando ela para outras coisas senão o desenvolvimento iOS. Mas devido à Apple conter uma plataforma muito fechada, termina compensando você utilizar uma linguagem totalmente nichada, que é focada somente nos dispositivos da Apple, para o desenvolvimento, e basear a sua carreira nisso. Mas isso só é possível por causa do modelo de negócio da Apple, que mantém um ambiente muito fechado e faz com que seja realmente necessário que você aprenda o Swift para desenvolver para os seus produtos. Já o JavaScript, que é a linguagem utilizada com o React Native, você pode desenvolver aplicativos para web usando diversos frameworks. O JavaScript é a linguagem que atualmente domina a web, então você consegue utilizar Angular, Vue, React, dentre outras bibliotecas para o desenvolvimento front-end na web. E você também consegue utilizar o JavaScript no back-end, faz com que ele seja uma linguagem muito versátil e amplamente utilizada. O mercado adota o JavaScript tanto no front-end, quanto no back-end, quanto para o desenvolvimento de aplicativos móveis. Dessa forma, com o JavaScript você consegue atuar em diversas frontes. Se por acaso o React Native parar de ser utilizado pelo mercado para o desenvolvimento de aplicativos, você ainda pode usar o JavaScript, que é a linguagem do React Native, para desenvolver sites com React, com Vue, com Angular, ou também para desenvolver o seu back-end com Node.js, por exemplo. Já o Flutter é uma linguagem muito nichada, assim como o Swift, porém ele não tem o suporte do modelo de negócio da Apple, que faz com que isso seja realmente viável. Se, por exemplo, o mercado ir deixando de adotar o Flutter por diversos fatores, como, por exemplo, o surgimento do Kotlin multiplataforma, que faz com que programadores que já programam para Android agora sejam capazes de programar para iOS também. Se o mercado começar a usar menos o Flutter, começar a utilizar mais o KMP com o Compose multiplataforma, por exemplo, você não vai poder utilizar o Dart para programar sites ou back-end, simplesmente por aquele motivo que eu disse no começo do vídeo. O mercado não adotou o Dart no back-end em sites, mas somente para o desenvolvimento de aplicativos.
termina fazendo com que seja um tanto arriscado. Mas e aí, é uma má ideia escolher o Dart? Qual dessas linguagens eu escolho para começar no desenvolvimento de aplicativos móveis? Bom, sendo direto ao ponto, se você já desenvolve em Java, se você já programa em Java para back-end, ou se você utiliza Java na faculdade e você gosta dessa linguagem, começar com Kotlin é uma boa, porque são linguagens muito parecidas, elas têm uma interoperabilidade. O Java era a linguagem nativa do Android e ela foi substituída pelo Kotlin, então vai ser muito natural para você que programa em Java aprender o Kotlin. Sério, cara, vai ser coisa de dias. Às vezes você nem tiver um tempo específico para ficar vendo o Kotlin, você simplesmente pegar o Kotlin e ir vendo no dia a dia, pegando tarefas simples, às vezes já é o suficiente para que você consiga entregar com aquela linguagem. Ela é bastante parecida com o Java. Para você que tem um MacBook, cara, saiba que você já está na frente de muita gente, porque você consegue ultrapassar essa barreira de entrada, que é ter um MacBook, que é um dispositivo caro aqui para a realidade do Brasil. Eu recomendaria que você começasse com Swift, porque não são todas as pessoas que têm um MacBook que podem começar com Swift. Muitas pessoas têm esse desejo profissional, porém não conseguem justamente por não conseguirem quebrar essa barreira de entrada, que é ter um MacBook. Às vezes no começo você não tem o dinheiro suficiente, você não está trabalhando, está simplesmente estudando e você não consegue adquirir um item desse que é muito caro, principalmente com o real, que tá muito desvalorizado ultimamente. Para você que já programa web, seja no back-end ou no front-end, utilizando JavaScript, cara, eu digo para você ir pro React Native, porque você não vai fugir muito da sua realidade, não vai ser uma carga de estudos a mais que você vai trazer para o seu dia a dia, você vai utilizar a linguagem que você já conhece e vai conseguir desenvolver aplicativos móveis. E eu tô procurando minha primeira linguagem para iniciar o desenvolvimento de aplicativos móveis. Bom, para você, essas três opções são muito boas. O Kotlin, o JavaScript e o Dart. É claro, eu não descarto o Dart. O Kotlin é muito bom, porque você pode utilizar ele para o desenvolvimento nativo Android. E no futuro, se você adquirir um MacBook, você vai poder desenvolver para a plataforma da Apple com o KMP e o Compose multiplataforma. E também, se surgir interesse, você pode desenvolver para back-end, utilizando Kotlin, Spring Boot ou Kotlin e Ktor, por exemplo. Já o JavaScript segue essa mesma lógica, só que ele é um tanto mais amplo. Você pode desenvolver aplicativos móveis com React Native, você pode desenvolver front-end com React, dentre vários frameworks, e você também, se surgir interesse, você pode desenvolver para back-end no futuro com o Node.js. E claro, se você adquirir um MacBook, você também pode desenvolver para a plataforma da Apple usando o React Native, que é uma ferramenta multiplataforma. E o Flutter também. Ah, mas o Flutter não é nichado, e se o mercado ir deixando de utilizar o Flutter, eu não vou terminar desfalcado e correr risco de estar desempregado? Sim. E por isso, para você que tem interesse em iniciar no Flutter, você que gostou da linguagem, você que acompanha a comunidade, eu já dei essa dica aqui no canal, mas eu digo de novo, aprenda uma linguagem nativa com o passar do tempo. Geralmente, muitas das vagas de Flutter pedem também que o programador saiba Swift ou Android. Então, se você escolhe programar em Flutter, com o tempo você vai ter que aprender alguma linguagem nativa. Eu já fui contratado para trabalhar com Flutter, mesmo sem saber programar com Flutter, simplesmente porque eu sei programar para Android nativo. Então, estávamos migrando um projeto legado em Android nativo, Kotlin e Java, para um projeto novo em Flutter. E no futuro, após a finalização dessa migração, foi necessário que eu tivesse uma atuação maior com o Flutter. Isso é bastante comum no mercado. Se você programa em Flutter e você tem o conhecimento de uma tecnologia nativa, como Swift ou Android, você vai ser muito bem visto no mercado. O Flutter conversa muito bem com essas tecnologias. Cara, isso é muito difícil de acontecer. As tecnologias não morrem assim. O Nubank utiliza Flutter, muitas empresas grandes utilizam Flutter, e não é só porque surgiu uma tecnologia nova que eles vão jogar o projeto fora e começar uma migração, por exemplo, para uma tecnologia que acabou de surgir. Não, eles simplesmente vão mantendo. Até porque o Flutter ele é uma tecnologia muito boa, tem bastante suporte. Então, ao menos nos próximos anos ainda vão ter muitas vagas de Flutter, e para você que programa em Flutter e ainda programa numa tecnologia nativa como o Kotlin ou o Swift, você vai ser muito bem visto no mercado. E tente não se especializar tanto em um framework, independente da linguagem que você escolher, escolha uma rápido, não fique perdendo tempo e comece a fazer seus projetos paralelos e construir seu portfólio. E se não ficou claro, não, Flutter não vai morrer.